colocar no passivo. Que lembra quando a gente estava aprendendo sobre o passado, que a gente tinha a forma no presente dos verbos regulares. Presente, passado e participo passado. Então, agora a gente vai ter que relembrar do particípio passado, que é a terceira coluninha dos verbos. Porque para usar a voz passiva, a gente vai usar o to be. Então, se a frase estiver no presente, to be no presente. Se a frase estiver no passado, o to be no passado, mais essa partícula no particípio passado. Porém, tem uma coisa boa. Se o nosso verbo for regular, ele vai ser da mesma forma que ele é no passado. Agora, se ele for irregular, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção e ver como que ele fica na terceira coluna. Tem que parar um pouquinho. Mas então, no português, como eu disse, a gente não tem uma estrutura tão semelhante, porque a gente pode inverter as ordens para dar o mesmo sentido. O que na voz passiva muda no inglês. Então, se eu quero falar, eu fui na feira comprar frutas. Para eu transformar essa frase numa voz passiva, esse comprar frutas ou na feira vai virar, que é o meu objeto, nessa frase, vai virar o meu sujeito. Ele vai virar o foco da ação. Então, na feira, eu fui comprar frutas. Mas o meu verbo não mudou. Você viu? Eu falei assim, eu fui na feira comprar frutas. Fui. Porque na voz passiva, na feira, eu fui comprar frutas. Eu não mudei o meu verbo. O meu verbo continua da mesma maneira. No inglês, não. Você tem que mudar o tempo do verbo. E agora que eu vou te mostrar quando eu compartilhar minha tela. Você vai conseguir ver melhor. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar minha tela. Tá conseguindo ver minha tela? Não, tá tudo azul aqui. MF, só círculo. Agora eu tô vendo. Ok, beleza. Peraí que tá carregando. Então, vamos lá. Então, vou ocultar aqui, fica mais fácil você enxergar. Então, a gente vai usar o passivo quando o foco está na nossa ação. Não é importante saber quem ou o que está performando a ação. Então, o foco está escrito na ação. Não importa quem fez aquilo ou o que. Então, aqui um exemplo. My bike was stolen. A minha bicicleta foi roubada. Mas não importa quem roubou a bicicleta. O importante é que ela foi roubada. Então, eu não falei assim, fulano de tal roubou minha bicicleta. Estou falando que a minha bicicleta foi roubada por alguém. Eu sei quem é esse alguém? Não sei. Então, por isso que você utiliza a forma passiva, porque você está dando o foco, o enfoque no fato da sua bicicleta ter sido roubada. Sim. Então, quando você não sabe ou não se importa de quem fez a ação, você vai utilizar a forma passiva. Aqui você reparou que como a minha bike foi roubada, my bike was stolen, eu usei aqui ó, o to be no passado, porque minha bike já foi roubada. Se fosse no presente, eu usaria o to be no presente. Então, is, are, mas a gente vai ver isso com mais calma mais pra frente. Outra forma de usar a forma passiva é para ser mais educado. Então, more polite. Então, quando você aponta o nome de uma pessoa, você cometeu um erro, apontar os dois dedinhos na cara da pessoa. Uma forma de suavizar comportamentos delicados é você usar o passivo. Então, você meio que tira a culpa da pessoa e coloca mais no geral. Aqui, ó, a mistake was made. Então, um erro foi cometido. Mas você meio que dá um ar de todo mundo comete erros. Você não está apontando o erro na pessoa. Você está focando no erro e não na pessoa. Então, é uma estrutura bem utilizada. Agora, os usos e as regras. O passivo ele pode ser usado na forma afirmativa, na forma negativa e na interrogativa. E a forma dele vai ser sujeito, se for na terceira, se for os verbos irregulares. Se não, é a mesma forma do passado. Pode repetir essa segunda linha aí, que ela deu uma cortada quando você estava falando.
Então, aqui da forma? É. Então, a fórmula, a estrutura do passivo é o sujeito, que nesse caso, esse sujeito não é eu, você, elas. Esse sujeito é o objeto, então uma coisa, o foco. Então, letter, school, então, bicycle. Então, o objeto que é o sujeito. Entendeu? É o sujeito, mas só que é o sujeito-objeto. Sim. Meio O to be bugadinho, mas... é o objeto que vira pessoa. O to be e o particípio. Mas só dos verbos regulares, porque como eu disse para você, se o verbo for regular, ele vai ficar da mesma forma que ele é no passado. Então, a gente tem o verbo work. O verbo work é um verbo regular. Então, no passado fica worked. No particípio também fica worked. Ele não muda. Ao contrário do verbo write, que ele é um verbo regular. Então, no presente a gente tem write, no passado a gente tem wrote, e no particípio é written. Então, ele muda 3 vezes. E ele pode ser usado com a maioria das tenses. Então, é os tempos verbais. Então, presente, passado, futuro, com o modal verb, no present perfect. Então, todos os tempos verbais você pode usar essa estrutura do passivo. Ah, sim. Uma tabelinha, meio que simplificando como que fica na forma ativa, que a gente tem o sujeito como foco da ação, e na forma passiva, que o objeto é o meu sujeito. Então, aqui, no simple present, Rita writes a letter. Então, a Rita escreveu uma carta. No passivo, já mudou. A letter is written by Rita. Então, essa Rita aqui, ela virou meu objeto. A pessoa virou objeto, só inverteu o objeto com a pessoa, o sujeito. Isso. Mas também tem muitas frases que o nome da pessoa chega a nem ser relevante. Então, pode ser que estava aqui, somebody writes a letter. Então, alguém escreveu a letra. Aí você não precisa colocar by someone, porque se não tem nome, não é relevante para a frase. Daí você pode parar de escrever uma forma passiva aqui. Terminou no passivo. A letter is written. Quando a pessoa realmente não tem relevância. Nesse caso aqui, a Rita tem um pouquinho de relevância, então você coloca by Rita. Então todo mundo vira pensador no passivo. Sim. Vou passar. Então aqui no simple present, a gente viu que o objeto, que é o nosso sujeito, vai usar o to be no presente e o particípio e o complemento. Então aqui, na forma ativa, a gente tem John tends the school. Então a profissão dele é pintar escolas. Então é uma rotina dele. He tends the school. Quando eu for passar para a forma passiva, a minha escola vai ser o meu sujeito. Então, the school, aqui ó, school, o sujeito de school é it, que é uma coisa, é um lugar. Então, is. Se fosse o plural, the schools, já usaria are. Então, como é uma escola, is. The school is painted by John. A escola é pintada por John. Aí, na forma negativa, vai seguir a mesma estrutura que a gente via no verbo to be. Esse not vai vir grudado com o meu verbo to be. E na forma interrogativa, ele vai vir na frente do meu sujeito-objeto. No present continuous, a gente usa o ing para indicar que aquela ação está ocorrendo. Mas no passivo a gente não pode fazer isso, senão a gente vai perder a característica dele, que é usar o verbo no particípio passado. Então, como que a gente expressa isso? Usando o been. Esse been vai indicar que essa ação está acontecendo no present continuous ou no past continuous, sem ter que mexer na estrutura do particípio. Então, John is painting the school. O John está pintando a escola. Quando eu for passar no passivo, eu vou usar esse being. The school is being painted by John. A escola está sendo pintada por John. Então, você não mexe nunca. Sempre o passivo vai terminar com o verbo no particípio.
Se estiver no contínuo, na o being. Ok? Ok. O present perfect não vou entrar agora, a gente vai ver mais pra frente. Aí a gente vai pro simple past, que é quando o nosso verbo já está no passado. Então, para indicar que essa frase está no passado, a gente também vai usar o to be no passado. Então, para você conseguir analisar, você tem que ver o verbo. Então, aqui está no passado, tem que usar o to be no passado também. E o to be no passado é was ou were. Então, John painted the school. The school was painted by John. A escola foi pintada pelo John. Então, esse to be já muda o sentido da frase. A gente já sabe que está no passado. Sim. Uhum. Aqui tem uma frase que dá para entender mais o sentido do passivo. Então, someone ate the cookies. Alguém comeu os biscoitos. Então, pode ser que eu não importei. Eu comprei esses biscoitos para todo mundo comer. Quando eu uso a forma passiva, já muda um pouco o tom. The cookies were eaten. Então, pode ser que eu estava guardando aqueles cookies, aqueles biscoitos por uma hora especial e alguém comeu. Uhum. Então, já muda um pouquinho o tom. Mesmo que, à primeira vista, pode ser que seja a mesma coisa. E no contínuos, a mesma coisa. A gente vai usar o bem para indicar que está no contínuos. De boa? Achou complicado? O que você achou da matéria? Acho que eu consegui entender mais ou menos assim pelas frases da parte de school, mais ou menos, do John e tal. É que acho que, tipo assim, pela explicação da matéria, tá de boa de entender. É só aqui em casa que tá complicadinho de entender por causa da gritaria que tá aqui do lado. Mas acho que eu consegui entender, sim. É uma matéria que você precisa fazer bastante, ver bastante, fazer bastante exercício para entender, porque realmente, assim, a diferença de significado é muito sutil, assim. Então é bem complicado. No caso de uma Eu conversação postei o real, exercício. no caso de uma conversação real, o passivo eu só vou usar, tipo, caso a pessoa não seja meu amigo, eu vou falar com um senhor de idade, por exemplo, eu preciso ser mais educado ao falar com ele. Aí eu usaria de uma forma passiva na conversação, né? Não exatamente. O passivo não está necessariamente ligado com ser formal ou informal. Então, o passivo ele é usado quando geralmente o objeto faz ação. Então, por exemplo, a gente tem algumas coisas que não podem se fazer. Você está falando sobre um processo de extrair azeite de oliva. Então, provavelmente esse texto ele vai estar inteiro no passivo, porque o azeite de oliva ele não pode se fazer. Então, quando a gente tem um agente que não pode se fazer, necessariamente a ser formal. Então, ele é utilizado muito em termos técnicos, em que coisas têm que ser feitas. Então, aquela coisa não consegue se autofazer. Também é utilizado bastante quando alguém morre. Então, someone has died. A gente usou o passivo. Alguém morreu. Dando Alguém foco morreu. na pessoa ter morrido. Isso. Saquei. Então, você conseguiu fazer. Você chegou a abrir os exercícios ou ainda não? Os exercícios eu não vi. Eu só vi aquele negócio que você mandou no WhatsApp, que é essas telas que você mostrou, na verdade. Uhum. É que eu ia passar outro WhatsApp. Então, eu tirei os prints. Eu vou mandar para você aqui o exercício. Mas pode fazer. Na verdade, tem umas frases que tá no final que dá pra gente fazer junto. Daí depois você faz outro exercício. Vou compartilhar minha tela de novo. No final dos slides tem um exercício que dá pra gente fazer junto pra ver se vocês se você pegou mesmo. Então, aqui. E a gente tem o verbo wash e está no present simple. Então, se a gente está no present simple, a gente sabe que tem que usar o to be no presente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, analisar o nosso sujeito. The car.
nosso objeto tá no plural ou tá no singular? Singular. O carro. Singular. Singular. Então a gente vai usar is ou are? Isso. Is, exatamente. E o verbo no passivo. Então, como que vai ficar o wash no passado se ele é regular? Se ele é regular, fica com um ed no final, washed. Isso, exatamente. Então, the car is washed. Então, o carro é lavado. Não importa quem lavou. O foco dessa ação é o carro ter sido Lavado toda semana. The car is washed every week. Agora, está no simple past. A gente vai analisar o nosso objeto sujeito. Coffee. Está no plural ou está no singular? Singular. Singular. Então, qual que é o nosso to be no No singular é o was. já é um verbo regular. No passado, ele vai virar made. Então, coffee was made 10 minutes ago. Então, café foi passado. Café foi feito 10 minutos atrás. Aqui uma é bem interessante. Que é a penicilina, o remédio. De novo, tá no simple past. Tá no singular ou tá no plural? Tá no singular. Penicilina tá no singular. A penicilina. Penicilina, só. É só uma, tá no singular. Como tá no passado, então a gente vai usar was. Discover também é um verbo regular. Então, como que vai ficar discover no passado? Vai ficar discovered. Isso, discovered. Penicillin was discovered by Alexander Fleming. Então, aqui é bem interessante porque dá pra gente Alexander Fleming, ele é muito importante. Ele inventou a penicilina. Então, poderia ser que ele fosse na voz ativa. Então, tipo, se você está tendo uma biografia dele, provavelmente essa frase estaria na forma ativa. Alexander Fleming discovered. Penicilina. Aqui o foco é a penicilina. Então, a penicilina é a estrela dessa frase. Por isso que a gente usou o passivo. Então, pode ser que seja um artigo médico. Então, penicillin was discovered by Alexander. E agora? Very good cars, aí é o plural, presente. Aí fica manufacture é regular. É regular. Aí então vai ficar are manufactured. In this factory. Perfect. Então, very good cars are manufactured in this factory. Então, carros muito bons são fabricados nessa indústria. É. Tá quase acabando. Essa daqui é a penúltima. 10 units. 10 units are sold. Isso. Exatamente, are sold. Opa, tá no passado. Porque tem yesterday. Eu não vi. Mas o raciocínio foi certo. Então, como tá no passado, a gente usou were. Então, se eu tivesse esse yesterday, tava certinho. Então, 10 units are sold.
10 unidades foram vendidas, são vendidas. Mas como a gente tem esse yesterday, a gente está indicando que foi ontem, então está no passado. Então a gente tem que usar were, porque units está no plural. Mas muito bom que você viu que o participio era sold. É que eu fiquei muito empolgada que você acertou, né? Isso aí. E agora o último. Lucas, posso entrar? Peraí. Oi. Quer cortar o cabelo? Agora não. Mas você não quer que a gente corte hoje? Talvez mais tarde. Talvez mais tarde. É que eu tô na aula. Ah, você tá na aula? Que hora acaba? É daqui a pouquinho. Tá. Tá na aula. Enfim. Minha irmã perguntando se eu não ia querer cortar o cabelo. Já vai cortar, tá acabando. Então, aqui, a gente tem o simple past de novo e tell. Tell é um verbo irregular também. Tell. You was told to make. Quase. Você acertou o particípio, é told, mas só que não é o was. You was past simple. É o outro. Porque you meio que conta no plural. Então, porque pode ser... Então You are told. Isso. You were told to make the photocopies an hour ago. Então, you, o sujeito que ele pede no passado é were. Então, aqui, de novo, a gente usou o passivo porque pode ter sido que o chefe dele pediu para fazer as cópias, ele não fez. E daí tá focando na ação de terem falado para ele ter feito algo e ele não fez. Come on, you were told to make the photocopies. Não tá focando em assim, você vai tirar as cópias. Tá focando no fato que ele foi feito, foi dado uma ordem e ele não cumpriu. Ok? Aí tem os exercícios que eu postei que estão no past e no present. Aí você tem que transformar eles na forma passiva. Que eu só vou mostrar pra você, daí você pode cortar o cabelo. Ok. Realmente, eu vou clicar no seu arquivo. Então, aqui, tá conseguindo ver minha tela? Tô sim. Então, aqui, você vai ter o passivo na forma no presente e no passado. Então, os primeiros 6 estão no presente. Então, aqui a gente tem um exemplo. Somebody cleans the office every day. Então, a gente tem que procurar pelo objeto dessa frase. Nesse caso, o objeto é the office, o escritório. Então, a gente vai colocar the office. Tá no plural ou tá no singular? No singular. The office tá no singular. Aí você vai usar o is mais o verbo no particípio. Nesse caso, como clean é regular, vai ficar igual ao do passado. Cleaned every day. Como tá somebody, você não precisa indicar by somebody, porque pode ser qualquer um. Então, não é relevante na frase. Então, você termina depois aqui. Nesses aqui, por exemplo, você termina depois do passivo. Então, aqui, o objeto da frase é e-mails. Você vai ver se está no plural no singular, vai colocar send no passivo e colocar o ponto final. Você não precisa acrescentar mais nada. Aí depois a 7, você vai ter as mesmas estruturas, mas só que no passado. Então, em vez de colocar is ou are, você vai colocar was ou were. Mas o mesmo processo.
E depois você vai ter um mini textinho que você tem que colocar em negrito, ou se não, sublinhar aonde está o passivo nesse mini textinho. Tá ok. Mas são quantos passivos no mini textinho? Ah, daí eu vou dar muita dica, você tem que procurar. Beleza. Aí você vai mandar isso em PDF? Se quiser, eu mando de novo. Peraí, deixa eu ver se já tá aqui no grupo aqui. Reposição. Ah, você mandou, tá aqui. Só abrir. Tem alguma dúvida, Lucas, ou tá de boa? Creio que por agora eu tô de boa. Se você começar a fazer o exercício e ficar com alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Ok. Tá bom? Obrigada por ter feito a reposição, viu? Pareça na aula. Beleza, eu vou fazer o melhor possível. É porque essa semana é a última de vocês já, da turma 55. A última aula? Nossa. Sábado é o último dia de aula de vocês. Nossa, mano. E ninguém vai se ver. Tristeza. É triste, né? Sem despedidas. Mas tenta aparecer como vai ser o último dia de aula, né? Sim. Não, vou tentar aparecer Tá sim. bom, então? Tá bom.